prestação de serviço? Não, mas aí onde está? Mas aí onde está? Tu não podes celebrar um contrato com tipologia diferente daquilo que a lei lhe obriga Estabelece. ou estabelece. O contrato de trabalho é diferente do contrato de prestação de serviço, naturalmente. por causa da questão da subordinação jurídica. Exatamente. A subordinação jurídica determina que eu, na qualidade de empregador ou de empregado, devo me submeter às regras do empregador, devo fazer uso dos meios fornecidos pelo empregador e, sobre essas todas as questões, devo ter direito a um valor mensal. Já o prestador de serviço é aquele que vem com seu know-how, os meios próprios, determina as regras de execução e executa o trabalho para ser pago a posterior. E é muito comum, usa-se muito em Angola, infelizmente, e eu tenho conhecimento de empresas que não vou citar aqui nome. Por uma questão de ética também. Exatamente. O que é que acontece? Eles não sabem, os outros especialistas podem até dizer que eu posso estar errado, eles não sabem, mas estão a cometer um tipo de crime. Que é o crime de usura. O crime de usura. Por causa da exploração que fazem. Exatamente. A lei é muito clara. Quando tu, no caso, o empregador, não é, aproveitando o econômico, não é, usa essa ignorância para conseguir outros fins, está a cometer o crime de usura. E quem tem a responsabilidade de fiscalizar esses atos? Bom, doutor? Ou seja, construindo melhor a questão, o trabalhador que se vê nessa condição, o que é que ele deve fazer para haver resposta à legalidade? Primeiro, o trabalhador tem que saber que isso é errado. É onde eu falei no princípio, o elevado nível de analfabetismo jurídico por parte dos nossos irmãos angolanos. Primeiro tem que saber que isso é errado, porque para ele o importante é conseguir um emprego. Qual contrato vão lhe dar? Ele nem sequer tem o cuidado de levar a um especialista para fazer a análise, porque nós somos vistos como muito caros. Não é? No caso dos advogados. Os advogados somos vistos como muito caros. Eu vou levar esse documento para o advogado para dar uma leitura, vai querer me cobrar milhões. Não. Isso é um erro. Os advogados, ainda que não for um advogado familiar, muitos têm a sorte de ter advogados na família, mas para um conjunto de garantias, um conjunto de direitos, é bom consultar um advogado. Doutor, desculpa, pode dar uma leitura no meu contrato para saber se está tudo ok ou se posso mesmo assinar. Atenção, o empregador não pode te obrigar a assinar o contrato no mesmo dia. Regra, tu tens o direito de levar o contrato para ser apreciado por alguém que entenda da matéria. Infelizmente isso não acontece. E eu quando digo que os prazos da nossa nova Lei Geral do Trabalho são, como é que eu posso dizer, há uma lacuna na questão dos prazos, justamente por conta do princípio da liberdade contratual, que é um princípio que deve ser levado em conta em todos os contratos de caráter obrigacional. E até porque são contratos bilaterais que envolvem duas partes. Onde a manifestação das vontades é importante se ter em conta. É importante se ter em conta. Então, eu não posso ter um contrato, ou não posso ter uma lei, perdão, onde me coloca na condição de adesão. De imposição. De imposição. Ou vou por aqui, ou não vou por mais nenhum lugar. Ok? Por quê? Porque, vamos lá supor que eu tenho um contrato sazonal. Tenho um trabalhador, está comigo já por um contrato por tempo indeterminado, certo, e fraturou uma perna. Certo. E o médico lhe dá 2 meses de repouso. Certo. É lógico que eu vou contratar alguém para prestar-me serviço por tempo determinado. Certo. E que o regime por tempo determinado, a experiência, segundo a lei, são 30 dias. Exatamente. E agora, o meu funcionário que eu preciso está em repouso para mais 30 dias. Mais 30 dias. São 60 dias. 60 dias. E eu sou obrigado, em regime experimental, a assinar um contrato com esse indivíduo não superior a 30 dias. Depois de passar os 30 dias, o que é que eu faço? Não, se calhar o doutor pode me responder. Não, mas penso que depois de 30 dias, automaticamente, o contrato precisa vigorar por 6 meses.
Obrigatoriamente. Não sendo possível, então tem que se desfazer, porque é um período experimental, tal como diz o próprio legislador nos termos do artigo 15, número 2 em diante, tem que se desfazer o contrato. Mas o que eu gostaria que o doutor se pronunciasse... Não, doutor, vamos ainda ali, calma. A questão dos prazos. Nós estamos no parlamento e nós temos que fazer com que os aspectos sejam devidamente escrutinados. Não, mas ainda mesmo nesta senda, Sr. Doutor, o que preocupa e é importante para os nossos telespectadores sobre ainda a questão da duração dos contratos e a tipologia dos contratos, sendo certo que a gente já falou da diferença que existe entre o contrato de trabalho por tempo determinado e indeterminado, e vimos também a questão das empresas de segurança e muitas outras, que mesmo não sendo de segurança, muitas vezes para fazer uma forma de fraude à lei, permitam-me que a ordenança necessária, aplicam os contratos de prestação de serviço. O que eu gostaria que o doutor falasse para os nossos telespectadores, e a título de ensino, quais são os direitos que o trabalhador perde celebrando um contrato de prestação de serviço? Primeiro, o empregador está a cometer um crime. Os outros especialistas podem não entender assim, mas eu entendo e defendo. Comete o crime de usura. E, a cometendo o crime de usura, está a prejudicar patrimônio do Estado e do próprio trabalhador. E do próprio trabalhador. Por quê? Porque ele, ao assinar um contrato de prestação de serviço, se vê livre de um conjunto de impostos. É o IRT, o INSS. O INSS. Exatamente. O INSS ele tem que pagar os 8% da parte dele. Exatamente. E acaba prejudicando o próprio trabalhador na sua inscrição na segurança social. E se está a prejudicar o trabalhador, está a prejudicar o futuro da sua própria família, certo? E também está a prejudicar o Estado com a isenção de pagamento do imposto de rendimento do trabalho. De rendimento do trabalho. Sim, o Estado é mesmo já, o IRT e o INSS. Mais 1 ou 2 impostos que se calhar não vamos aqui referenciar, exatamente. Mas também prejudica o próprio trabalhador. E tem mais. O mais engraçado é que há pessoas que assinam esse tipo de contrato com os trabalhadores e dão férias no trabalhador. Mesmo dentro do próprio contrato de prestação de serviço. Tu não podes me dar férias assinando comigo o contrato de prestação de serviço. De facto. Se tu me das férias assinando um contrato comigo com prestação de serviço, estás a assumir que existe um contrato de trabalho, existe subordinação jurídica. Existe subordinação jurídica. Há uma instituição vocacionada para fiscalizar esses atos. Sim. Que é a Inspeção Geral do Trabalho. Exatamente. Do ponto de vista do seu doutor, o que tem faltado para que essa instituição faça de facto o seu trabalho e proteja esses direitos fundamentais dos trabalhadores, tal como diz o artigo 76 da nossa Constituição? Bom, eu não vou aqui minimizar os esforços que a IGT, que é a sigla que se usa, a Inspeção Geral do Trabalho, tem usado em empresas para poder fazer o seu devido trabalho inspetivo. Não vou aqui minimizar os seus esforços, mas a verdade é que os que fazem isso, por isso é que eu digo que isto tem que ser punido mesmo, os que fazem são malandros. No entendimento, doutor, eles têm sempre ter um call center da Inspeção Geral do Trabalho para denúncia. Sim, devia ter um disco de denúncia. Isto é fundamental. Isto é fundamental. Devia ter um disco de denúncia. Por quê? Porque quando a inspeção vai fazer visita a essas empresas, ele encontra um contrato de trabalho. Mas eles alegam que para ter acesso a esse contrato de trabalho, eu estou falando de ter em contato com empresas que têm essa prática. Que é ilegal. Que é ilegal. Tem que merecer. Se não, enquanto não merecer, o teu contrato é de prestação de serviço, eu posso te rejeitar. Por eu ser inepto, não é? Tu me colocas no medo e eu fico assim, mas não posso perder o emprego, então vou ter que me submeter. De trabalho, mas eles não mostram os contratos de prestação de serviço. Ok? Agora a pergunta é, para justificar. Então, é aí onde está o grande problema. Aquilo que é as desvantagens do empregador. Desvantagem que o empregador tem. Sim, doutor, porque a nossa Constituição é clara, se não estou em erro, no seu artigo 38, não é? Certo. E ele fala sobre direitos e o investimento por parte da pessoa, como investidor, o Estado deve proteger o meu investimento. Se eu me encontro numa situação em que sou obrigado a pagar ou prorroguei o contrato com ele, certo, não é? Certo.
A prorrogação aqui é automática. É automática. Ainda que eu não queira, a prorrogação é automática. Creio que esteja. Então, na opinião do doutor, Eu acho que devia estar errada. Uma linha de elaboração do contrato por tempo determinado. Se calhar pode especificar quando é que se aplica, podia criar aí uma manobra de quando é que se aplica um contrato em que se atende a necessidade das partes para poder, como é que se diz, para poder fechar ali as margens, não é? Mas é importante, na minha opinião, esse artigo viola claramente a parte mais fraca dessa... Gostaria que o doutor, aqui o senhor deputado, nos ajudasse a compreender. Não será que o legislador, este pressuposto da lei, para dar mais proteção à parte mais fraca da relação, que no caso é o trabalhador? Sim, mas o contrato é claro, ele coloca as condições no número 15, em que se pode, não é, colocar um contrato. Só pode ser celebrado nas seguintes situações: substituição de trabalhador, alinhar, substituição de trabalhador temporariamente ausente. Eu aqui, se ele colocar temporariamente ausente, desde que um exame, eu não estou a dizer que ele não pode fazer isso, mas eu no lugar dele, por exemplo, colocaria desde que os prazos sejam de acordo ou satisfaçam as duas partes. Não estamos aqui, não vamos prejudicar ninguém, mas ele não pode me dizer, é 2 meses, desculpa, é 6 meses, é 1 ano, é 5 anos, acabou. Muito bem. E os contratos de 1 ano e 6 meses. Muito bem. Mas, doutor, eu penso, quer dizer, e o senhor doutor, na qualidade de advogado, em papel e matrícula função, e hoje nas vestes de deputado, não será que o alcance do espírito da lei nos remete ao próprio artigo 282 da Lei Geral do Trabalho? Porque os contratos, não obstante serem por tempo indeterminado, eles também têm forma de cessação. Que pode ser por caducidade, pode ser por mútuo acordo ou pode ser por resolução. Que são justas. Tanto ser um contrato por tempo indeterminado, ele também pode cessar. Esse contrato por tempo determinado, por exemplo, que o doutor falou bem, que não sendo cumprido o regresso do trabalhador ausente nos 30 dias, que é o período de experiência, ele se renova automaticamente para 6 meses. Quando o trabalhador que estiver nessa condição regressar... Não, doutor, ali já, depois dos 6 meses... Depois dos 30 dias, ele vai para 6 meses, automaticamente. Exatamente. E se o trabalhador, que é o titular da função, regressar, o doutor diz que, neste caso, vai ser obrigado a ficar com os dois. Os dois. Ou pagar os 5 meses ou os 6 que restam. Para mim poder continuar com um. Exatamente. Mas essa resolução desse contrato pode ser sem mútuo acordo. Sem remuneração. Pode ser sem pecúnia. Através de uma rescisão por mútuo acordo. E nos contratos por tempo indeterminado, eles podem cessar os contratos por justa causa, de acordo com o artigo 282. A justa causa, conforme o doutor sabe, todos sabem, é quando as causas são por força do trabalhador. Exatamente. Alguma situação de indisciplina que o trabalhador poderá ter cometido. Mas, doutor, o trabalhador não está indisciplinado. Não está indisciplinado? Não está indisciplinado, o trabalhador está a trabalhar. O trabalhador só quer que o senhor assine o do contrato que assinou, que me diz que é por tempo determinado, mas é para 1 ano, e eu estou aqui a trabalhar, e fizemos 1 ano acabou, e vou assinar mais para 1 ano, e depois de 3 meses o cliente já não existe. Eu sou um bom trabalhador, chego às 8, todos os dias estou a trabalhar, saio às X horas, ainda lavo o carro do chefe, vou comprar pão na praça para o chefe. Eu sou prestável, segundo a realidade angolana, porque para alguns angolanos, segurança boa é aquele que vai comprar pão, que lava o carro, que é completamente reprovável, isso que fique bem claro. Mas é alguém que tem essa prestação, não é? E de repente o contrato acabou, faltavam 8 meses, o cliente diz, eu estou a falir, não é? Aí vai dizer,
por força maior. Não, é por força maior a relação tua com o prestador. Tua com o teu cliente. É por força maior. Agora é por força maior entre tu e o teu trabalhador? Não é. Não é? Não é. Ok, ok. Então tu és obrigado a perder dinheiro. Agora, mútuo acordo. E na opinião do doutor, diante de uma situação como essa, que o doutor acabou de fazer referência, qual seria a melhor forma de desfazer essa relação? Sendo certo que o trabalhador precisa dar garantia de sustentabilidade da sua família até que encontre um outro emprego, um outro trabalho. O empregador, naturalmente, no caso das empresas de segurança, continua a ter outros clientes. Mas o trabalhador fecha o posto, fica logo sem trabalho. Como é que ele vai conseguir sustentar a sua família? Curioso. A pergunta é recíproca. A pergunta é recíproca, doutor, porque eu não posso, na qualidade de empresário, se tiver algum empresário que poderá me dar alguma luz, eu não posso pagar mais do que aquilo que eu ganho. De fato. Não posso pagar mais do que aquilo que eu ganho. De fato. Se a fonte de renda que justifica o teu pagamento se esgotar, não tem como eu continuar a te fornecer renda. Mas alguém poderá dizer, por isso é que o legislador fez mesmo assim, não é, doutor? Exatamente. Por isso é que o legislador fez mesmo assim, para o indivíduo não ficar na miséria. Então, eu fico na miséria, tu não és o único trabalhador, imagino que 30 dos meus trabalhadores estejam nessa situação. Sou obrigado durante 8 meses a pagar 30 trabalhadores nessa situação, falir a empresa, e os outros que dependiam disso, que não têm os seus contratos rescindidos, também caem na falência, certo? Exatamente. Todo mundo fica em casa. Exatamente. Né? Então é isso que se calhar o legislador quer. Não acho que era essa a sua intenção. Não acho que era essa a tua intenção. Eu estou aqui a falar de forma aberta, é aquilo que eu penso. Repito, se tiver algum especialista que pensa o contrário, respeito, essa é a minha opinião, mas eu acho que devia ter um artigo dentro deste princípio, ou dentro destas exclusões, ou destas exceções, não é? No artigo 16. Exatamente, no artigo 16, que desse aí um bocadinho de liberdade às partes. Muito bem, muito obrigado. Exatamente. Nossos caros telespectadores, hoje estamos a falar sobre as vantagens da implementação da nova Lei do Trabalho, que é a nossa Lei 12, a Lei 12/23, de 27 de dezembro, em comparação com a Lei 7/15, de 15 de junho. E também estamos a falar sobre a periodicidade dos contratos. Para aqueles que só se juntaram a nós agora, já falamos durante a emissão do nosso programa que o regime-regra que a lei traz agora na Lei 12, nos termos do artigo 14, é que os contratos de trabalho devem ser por tempo indeterminado. Mas o nosso legislador ordinário abriu uma exceção, dizendo que os contratos podem ser celebrados por tempo determinado, mas estabeleceu algumas condições para que tal aconteça. E a nossa questão nesta noite é diante dos contratos por tempo determinado, será que o legislador andou bem quando estabeleceu o prazo mínimo para os contratos, 6 meses? Será que o legislador agiu bem o facto de ter omitido a questão da liberdade contratual? Será que os empregadores que têm optado por celebrar contratos de prestação de serviço, mesmo naqueles casos que existe subordinação jurídica, em que a pessoa se submete à orientação, ao comando, à disciplina de alguém, não agir da forma correta, até agora o que nós falamos é que estes empregadores têm andado mal, estão a cometer inclusivamente o crime de usura, tal como disse bem aqui o nosso caro deputado. E a questão que eu coloco senhor doutor, e o doutor falou muito bem quando falamos sobre essa questão, o crime de usura. O trabalhador, apercebendo-se disso, como ele pode reclamar este direito para que possa ser reposta à legalidade? Okay. Que mecanismos legais ele deve usar para o efeito? Bom, primeiro, recorrer à instituição que zela pela a legalidade das empresas no quesito laboral, não é? Que é a Inspeção Geral do Trabalho, recorrer, fazer uma denúncia. Atenção que essa denúncia não precisa se fazer acompanhada de um advogado, basta
que sintas os seus direitos lesados. Mas é aquilo que eu disse, primeiro tem que saber que o que o empresário está a falar, está a fazer errado, o que tem sido muito difícil. E digo já, se estás numa empresa onde no teu contrato está escrito contrato de prestação de serviço, mas tem subordinação jurídica, ou seja, tudo que você faz, quem determina é a empresa, as tuas atividades estão conectadas ou estão implícitas numa, como é que chama? Num qualificador ocupacional, exatamente, não é? E se os meios que tu usas são da empresa, e se te dá férias, tem um mapa de férias, aquele contrato não se adequa para ti. Tu não tens que assinar um contrato de prestação de serviço, tens que assinar um contrato de trabalho. exatamente. Ok? Se tu vê nessa circunstância, teu chefe já errou, já cometeu um crime, que eu repito, para mim se enquadra o crime de usura. Que é um crime de natureza patrimonial. Que é um crime de natureza patrimonial. Por que se enquadra o crime de usura? Porque ele viola ou prejudica o teu patrimônio, sabendo que você não tem experiência, não tem conhecimento disso. Não tem literacia jurídica. Não tem literacia, é uma pessoa inépcia. Ele sabe disso. Então, pega e transforma o teu contrato de trabalho em contrato de prestação de serviço. Se está aí nessa circunstância, tens toda a legitimidade para, primeiro, o que eu aconselho primeiro é recorrer a um advogado, não é, para poder te elucidar e te mostrar os passos a seguir. Se não tiveres advogado, não tiver como contratar um advogado, vai ter a Inspeção Geral do Trabalho, que lá tem os profissionais que são super competentes e têm feito o seu trabalho com a maior brilhanteza possível e com certeza que vão te dar todo o auxílio necessário. E dentro desse auxílio, uma das consequências será recuperar todos os teus direitos econômicos que você perdeu. Que são direitos adquiridos. Direitos adquiridos. A quando dessa farsa de contratos... fraude da lei. Exatamente. Só uma nota para os nossos telespectadores. Tal como disse bem o seu doutor, caro deputado aqui neste Parlamento, o doutor Euclides Malengue, a denúncia pode ser feita na Inspeção Geral do Trabalho ou através de um advogado que é formado e competente para isso. Mas o trabalhador não precisa ter braço musculado com a entidade empregadora, porque essa denúncia na Inspeção Geral do Trabalho pode ser uma denúncia anônima. Uhum. É só dizer que sou da empresa X, trabalho na empresa X tempo, mas lá os contratos que nós assinamos são contratos de prestação de serviço e mais, não recebemos nenhuma cópia do aludido contrato. Contrato, exatamente. Diante disso, a Inspeção do Trabalho o que é que faz? Despoleta mecanismos, com certeza que primeiro é apurar a tua informação, e para apurar a tua informação vai ter que deslocar até a entidade empregadora especialistas que vão, de uma forma ou de outra, averiguar se as informações que tu colocaste são ou não verídicas. Vão pedir um conjunto de informações e como poderão também ter uma outra atitude, poderão antes convocar, não é, se achar que não há necessidade ainda de se deslocar, convocar a empresa, que é para poder então dar alguns dados que eles precisam, não é? Mas a verdade é que estamos aqui na Assembleia e a Assembleia representa o povo. E na qualidade de representantes do povo temos que vos alertar daquilo que são os vossos direitos. E o vosso direito é justamente recorrer às entidades competentes sempre que verem os seus direitos violados. Então não hesitem. Muito bem. Doutor, falou em direitos e aqui às vezes é muito importante. Uma definição clássica é que direito é aquilo que a gente tem que ninguém nos pode tirar. O legislador ordinário da Lei 12, ele traz, nos termos do artigo 83, aqueles que são os direitos do trabalhador. E o que eu pergunto ao senhor doutor? A nível dos contratos, ainda que o empregador esteja a respeitar os prazos dos contratos, violando esses direitos que vêm previsto no artigo 83, será que existe condição para a manutenção da relação jurídico-laboral? Bom, porque é importante que os nossos telespectadores saibam que o pagamento do salário não é o único direito que o trabalhador tem.
Existem outros. Existem outros. Como o doutor tem a lei, Sim, sim. Ajudar O artigo, os telespectadores o a artigo compreender 83 é uma das belezas desse a novo, própria lei trouxe. desse novo instrumento jurídico, não é? Ou desse instrumento jurídico melhorado, não é? Vou fazer questão de ler alguns dos direitos do trabalhador. São direitos do trabalhador ser tratado com consideração, integridade e dignidade. Muito bem. O que significa? Que o empregador não pode proferir ofensas, não pode diminuir O trabalhador não é? Não pode colocar a sua moral embaixo diante dos demais trabalhadores, não é? Ou seja, tem que me tratar com respeito e dignidade. Eu sou pessoa. E conforme se diz na gíria, sou pessoa humana, não é? E na qualidade de pessoa humana, deve ser tratado com o mesmo respeito que você gostaria que eu te tratasse. Vou continuar a ler assim. A linha B, ter ocupação efetiva. O que acontece? Ainda bem que o doutor me pediu para ler esse artigo, porque não é importante. O doutor imagina porque é que eu estou a rir, não é? O povo saiba e conheça os seus direitos, né? Naturalmente. Sim. Estamos no parlamento e é importante que os direitos sejam exatamente definidos. Atenção que a rescisão do contrato, como disse o doutor muito bem, não é só porque deixaram de dar salário. Se violarem também uma dessas alíneas, pode o trabalhador requerer a rescisão do contrato. É causa bastante para a rescisão do contrato. Com justa causa de indemnização, respeitando ao empregador. Exatamente, tendo direito ao fecho de conta certo. Certo. Ok? Ter ocupação efetiva. O que acontece? Muitos são os empregados ou os empregadores que por algum motivo deixam de confiar ou deixam de querer continuar a trabalhar com o trabalhador. E uma das consequências é vacatura de poderes. Não, para ele sentir a minha ira, vou lhe castigar. Vai deixar de fazer tudo, vai ficar aí sentado durante meses e não vai fazer nada até se sentir envergonhado e ir embora. Isso é errado. Isso acaba sendo um despedimento indireto. Isso acaba sendo um despedimento indireto. E é causa, eu gosto sempre de dizer, poderá ter um outro especialista que pensa o contrário. Mas defendo isto que é a minha análise, a nossa análise, e eu tenho a certeza que também é a análise do legislador. De fato. Acaba a ser motivo mais do que suficiente para um despedimento. Uma rescisão de contrato com justa indemnização. Justa causa, justa indemnização. Exatamente. Então não é. A pessoa tem que ser. Como é que se diz? Tem que produzir. Eu não posso estar. Tu não podes me ocupar o isso tempo. Acaba desgastando psicologicamente o próprio trabalhador. Traz outros transtornos, traz outras consequências de fórum psicológico. E tem mais, ninguém é obrigado a trabalhar com ninguém. Se o trabalhador, por algum motivo, já não satisfaz as tuas necessidades ou as tuas expectativas, existem mecanismos que a própria lei oferece no sentido de tu resolveres esse problema mediante a resolução do contrato por mútuo acordo, conforme falou muito bem, dizer, olha, já não vai dar, ficas em casa durante um tempo, vou pagar isso aqui e a gente fica na boa. Ou então paga o que o indivíduo tem direito, tendo em conta os anos de trabalho, mas tu não és obrigado a colocar a ninguém a não fazer nada dentro do teu estabelecimento laboral. Só, doutor, ainda olhando para essa questão da relação jurídico-laboral, e uma das grandes vantagens que hoje também é importante aludir aqui, tem a ver com direito a férias. De acordo com a Lei 7, as faltas injustificadas, elas tinham 3 consequências. Elas descontavam no salário, elas descontavam nas férias e também tinham consequências disciplinares. Porque quem cometesse acima de 3 faltas ao mês, se fosse 4 ou 5 por mês, já dava direito a despedimento, nos termos do artigo 206 da Lei 7, da antiga lei, tanto. E as faltas injustificadas, que se atingissem 12 ao ano, também davam direito a despedimento. O legislador da Lei 12 fez diferente. Diz que, olha, as faltas injustificadas, de acordo com o artigo 230, elas só têm 2 consequências. Retirou uma. Diz que, olha, elas podem ser o único sítio, o único local, o único artigo
que eu vou discutir São os prazos. são os prazos. Tinha que haver Tinha que um haver. espaço para a liberdade Para a liberdade contratual, contratual. estabelecer o limite de 3, 4 ou 5 em função da Em necessidade. função da necessidade das partes. Mas isso não tiraria o poder vinculativo do iure império, da lei, porque tal como, como se diz na expressão latina, dura lex, Sede lex. sed lex. Ok. É preciso haver alguém que regula a ação dos contraentes. Sim, Eu estou não entendendo dessa forma? Não, a própria lei em si, no seu todo, regula muito bem a ação dos contraentes. Regula, muito bem. Mas, repito, o facto de eu não ter liberdade de determinar o prazo dentro dos meus interesses empresariais Prejudica o empregador. prejudica o empregador. E favorece mais o trabalhador. Favorece o trabalhador, mas eu não posso, só porque quero agradar uma classe, ter que propositadamente prejudicar a outra classe do seu todo. Porque a classe trabalhadora já ganhou muito com essa lei. Com essa lei. Eu não vejo erro nenhum dar uma vantagem mínima ao empregador. Muito bem. Eu preciso de ti para 8 meses. Se calhar eles diriam ou especificavam quais os tipos de contrato que se pode aplicar isso. Mas eu preciso de ti para 1 ano e 6 meses. Eu dei 1 ano e 6 meses que eu vou assinar, porque quando o contrato acabar, eu não tenho mais como te pagar. Agora, é 1 ano e 3 meses, mas o contrato prevê que depois de 1 ano eu tenho que prorrogar para mais 1 ano, não pode ser menos. Eu continuo a dizer aí, não está lá. Mas, conforme disse muito bem, a perda de remuneração, eu ainda acho aqui doutor, na ótica do doutor, o que é que o doutor ainda dá aqui por perda de remuneração? A perda da remuneração no artigo 230. No artigo 230, na linha A. Não, a perda de remuneração aqui é o desconto pela falta não justificada. Se o trabalhador faltou 2 dias no mês ou 3 dias no mês, se for descontado no seu salário, a ver, seu doutor? Sim, estou a ouvi-lo. Essa é a consequência que a lei prevê. Sim, é a única. Desconto no salário. No salário direto. Pelos dias que não trabalhou. E não justificou. Essa é uma consequência. Ok. Imagina, o trabalhador estava à espera de 100 mil. Agora é 97. Faltou, vai receber apenas 97, dependendo do tipo de desconto que a empresa aplica. Mas a intenção, porque não justificou. Exatamente. Se justificar. Mas também as faltas justificadas têm um prazo, têm um limite de faltas justificadas. Okay. Elas não podem exceder, o próprio legislador também traz um limite de faltas justificadas. Agora eu pergunto, doutor, se justificar, não desconta, certo? Não desconta. Não desconta, certo. E aí fica só com a consequência disciplinar se tiver mais de 12 ao ano. Ok. Agora eu pergunto, como é que fica a minha produtividade? Não, o legislador, ele abre a oportunidade do empregador mover processo disciplinar. Se o doutor vê na linha B, fala justamente disso. Tá bom, mas consequências disciplinares. Tá bom, mas como é que fica a minha produtividade? Não, se isso for reincidência, seu doutor, se isso for reincidência, repito, o empregador pode e deve mover um processo disciplinar. Até porque o próprio legislador ordinário da Lei 12 traz nos termos do artigo 86 até ao artigo 88 que o poder disciplinar pertence ao empregador. Boa. Tá vendo, seu doutor? Boa. Então, o que acontecia muitas vezes... Eu vou chegar lá, doutor, depois vai entender. Sim, continua, por favor. O que acontecia muitas vezes, e é importante que os nossos telespectadores saibam, é que muitos empregadores, ainda com a entrada em vigor da Lei 12, que começou a vigorar em março, começaram a descontar as faltas injustificadas no ano anterior nas férias deste ano. Isso é ilegal, doutor. Sim, é ilegal. É ilegal. Doutor, a minha questão está na justificação. Exato. Eu fui surpreendido. Com estudo de caso. O doutor vai apresentar com estudo de caso? Estudo de caso. Por favor. Doutor, eu fui surpreendido com um funcionário. O funcionário, quando compra a lei geral do trabalho, tem muito cuidado. Casa da interpretação. Casa da interpretação. Ele chegou, eu convoquei-o para uma reunião, não é? Para feito de administração registrada, não é? E o indivíduo sentou assim, doutor. Ele chegou, sentou, puxou assim algo atrás
Fez assim, era a Lei Geral do Trabalho, meteu assim em cima da mesa. É como se alguém viesse com a arma e colocasse a arma em cima da mesa. Sabe? Exatamente. Eu disse, pá, tem que ter cuidado, o indivíduo domina a matéria, tá a perceber? E ele diz, essas duas faltas, eu liguei para o meu supervisor e dei a conhecer o porquê que eu não iria trabalhar. Exatamente. Respondeu assim. Eu disse, tá bom, mas trouxeste o justificativo? Não. Eu dei a conhecer, justifiquei, dando a conhecer as razões que me fizeram não ir trabalhar. Trabalhar. E qual era a razão? A viatura que ele vinha com ele teve um acidente e alguns foram ao hospital, apesar dele não ter Nenhuma lesão. nenhuma lesão, não é? Achou que aquilo era um sinal para não ir trabalhar. Voltou para casa. Ah, achou que era um sinal. Que ele não ia trabalhar e voltou para casa. E ele deu aquilo como justificação. Exato. Doutor, eu fiquei assim me perguntar, será que o legislador tinha que colocar o que é considerado justificável para a falta? Bom, pelo que bem entendi, o doutor diz que esse trabalhador, ao caminho do trabalho, teve um acidente de viação. Não sofreu nenhuma lesão. Não sofreu nenhuma lesão. Mas de forma supersticiosa, ele entendeu que era um sinal para não ir trabalhar. Bom, isso foi uma ignorância do próprio trabalhador, e por essa ignorância ele deve ser punido. Porém, se tivesse alguma lesão, ali se enquadra num acidente de trabalho. Correto. Porque ele estava no percurso de casa para o trabalho. E ele alega que é acidente de trabalho. Não, sem ter nenhuma lesão, não é acidente de trabalho. Poxa. É preciso ter lesão. É preciso ter lesão. Ou é preciso que tenha causado alguma situação que o coloque na situação de impossibilidade de trabalhar. Como, por exemplo, ter que prestar depoimento. Exatamente. E por aí fora. Então a sanção aí tem que ser feita. Mas agora, doutor, aqui não estamos diante de uma norma que deve ser de caráter interpretativa, ou seja, a interpretação em lato sensu, extensiva, não devia ser em estrito sensu. Sim, sim. Não, aí o trabalhador precisa ser punido porque não compareceu ao trabalho. Não, eu me refiro mesmo à própria legislação, ao próprio artigo. Ao artigo. Falta justificada. Sim, a falta justificada tem que ser com um documento idôneo. Não basta a palavra. Porque se for somente a palavra, então todos vão fabricar alguma justificação. Doutor, documento idôneo, falou, certo? O próprio legislador diz que a justificação deve ser feita mediante a apresentação de atestado médico. Atestado médico. Que pode ser um justificativo ou um relatório médico. Né? Na ausência desses dois, e se for uma falta por óbito ou por uma outra questão que o próprio legislador traz também na lei, tudo tem que ser justificado. Por exemplo, se o trabalhador foi notificado para prestar declarações em sede de tribunal, tem uma notificação. Aquilo faz prova plena de justificação de faltas. Se faleceu um familiar direto, tem justificação. Aquilo faz prova plena que faltou por causa disto. E o legislador andou bem, porque ele estabelece essas questões aqui. E muitas vezes as pessoas se coartam do trabalho sem observar essas questões. Se nós vermos bem o artigo 219 em diante, fala sobre o conceito de faltas, os tipos de faltas, as faltas justificadas e as faltas injustificadas. E ele aqui traz todos os requisitos para isso. Exatamente. Então, se não preencher esses requisitos que estão aqui na lei, doutor, então são faltas injustificadas. Então, aqui nós estamos a respeitar o princípio da tipicidade. Exatamente. Só aquilo que está aqui é que deve ser considerado como justificado. Exatamente. Mas há uma... Pode falar. Pode falar. Eu acho que o doutor sabe onde eu quero chegar. Exatamente. Existe, por exemplo, ou as empresas que trabalham em regime de turno devem se fazer presente, incluindo nas tolerâncias de pontos. Regime de turno, sim. Regime de turno, certo? Por causa das folgas e os descansos. Eu tive uma situação. Vou colocar bem a questão. O doutor diz que
o empregador ligou... Não, o trabalhador. O trabalhador. Ligou para o empregador Alegando que por causa desta tolerância de ponto repentina, não existe táxis na via e o indivíduo não tem como se locomover até a empresa. Bom, e nós sabemos que essa situação, de facto, existe. Eu pelo menos sei que de facto existe. As estradas ontem estavam desertas, agravando-se com a chuva. Doutor, esse não consta num dos requisitos de faltas típicos de falta exatamente. justificada. Está fora da tipicidade conforme a lei prevê. Está fora. Doutor, diante dessa situação, na qualidade... eu estou aqui, atenção, eu estou aqui a entrevistar o entrevistador, no sentido de trazer a vocês não só mais conhecimento, mas aquilo que a lei permite, e muitos não sabem, a resolução analógica. Pois eu estava para chegar disso. Doutor, aqui podemos fazer analogia, mas mais do que isso, é preciso a gente ver a questão da fidúcia, a confiança que se tem em relação ao trabalhador. Porque o que nós precisamos deixar aqui para os nossos telespectadores é que a regra é a que vem estabelecida na lei. E a exceção, ela pode surgir, sim, mas dependendo de caso a caso. Porque se a gente aplicar a exceção constantemente à regra, então a regra deixa de ter eficácia. A regra deixa de ter eficácia. E o que é importante aqui para os nossos telespectadores, e ainda bem que temos aqui o caro deputado. Esse nome aos poucos está... Não, porque o nome aos poucos está me cuidando, eu vou crescer. Mas é deputado, porque está no Parlamento. Está no Parlamento, sei que sim. E nós escalpelizamos muito bem essa questão, mas há aqui uma questão que eu gostava, e eu penso que essa coisa da falta justificada e injustificada, já vimos e bem, que é uma questão típica, mas havendo questões de força maior, de calamidade, podemos fazer por analogia, né, uma compreensão de que não, o trabalhador de facto está a ser sincero ou não está a ser sincero. Sim. Nós podemos usar outros meios para apurar isso. Bom, mas não podemos fugir à regra. Não podemos fugir a isso para dizer. É importante que o seu telespectador isso para dizer aos telespectadores, justamente, o objetivo destas perguntas e respostas, dessa incursão que fizemos, exatamente, é para dizer que, não obstante de a questão típica que é um dos princípios obrigatórios para quem trabalha com direito, não é, respeitar o princípio da tipicidade e da legalidade. Não é? A situação em si, dependendo das circunstâncias, pode fazer com que nós decidimos tomar decisões, permita-me que a redundância, necessária, recorremos exatamente à analogia, justamente por questões que devem salvaguardar o bom relacionamento entre trabalhador e empregador. E disse muito bem, a questão da confiança. Se é um trabalhador assíduo e te liga para apresentar essa situação, é lógico que eu vou considerar como um dos quesitos, pois embora não esteja tipificado, vou considerar como aplicável para justificação de falta. Mas se for o tipo apangulo que está a beber 3 cervejas e pegou um telefone e ligou para dizer que não tem táxi e é já hábito, então é lógico que eu não vou ter aquilo como falta justificada. Há uma questão que também é necessário falar aqui. Estamos na reta final do nosso programa, mas é necessário falar sobre uma das principais vantagens, aqui mesmo na reta final do próprio diploma legal, que é sobre a questão das indemnizações. O que é que se lhe oferece dizer sobre essa matéria? Sobre as indemnizações em caso da extinção da relação jurídico-laboral, por causas objetivas respeitantes ao empregador. Bom, eu gostaria de dar uma pincelada em relação a esse assunto, mas conforme o doutor sabe, vou passar aqui a publicidade. Dia 14 tenho a formação sobre tenho a formação. Vou dar um treinamento sobre fecho de conta, não é? O doutor está fazendo a publicidade sem nos pagar. Tem que aproveitar, não é? Dia 14 vou dar um treinamento. Permita-me que passe aqui. Por favor. Permita-me que passe a palavra. Vou dar um treinamento sobre os poderes do empregador e os direitos que o trabalhador tem durante o processo disciplinar e fecho de contas, não é? O trabalhador vai saber quais são os seus direitos que tem quando se extingue a relação jurídico-laboral com o empregador
tudo que ele tem direito para fazer o tal fecho de conta, e o empregador vai saber de que forma é que deve fazer os cálculos para poder fazer o fecho de conta. É Mas também um treinamento prático. É importante dizer, Sr. Doutor, que o trabalhador despedido por justa causa não tem direito à indemnização. Sim, mas isso eles vão O que saber. se faz é um fecho de conta por conta do salário do mês corrente e outros direitos adquiridos. Mas é um fecho de conta. Exatamente. Não deixa de ser um Não é fecho de importante conta. falar aos nossos telespectadores. Mas, doutor, há uma outra questão, e disse bem o doutor, não se pode vender todo o peixe, senão as pessoas já não vão aceitar e para a peixaria comprar. Não, porque até é barato, são 17.500 kwanzas, baratinho, tu vais aprender muito, e se for gestor ainda melhor, porque vais saber como lidar com essa situação na empresa. Então é um curso oferecido, não é? Doutor, será esse mês, dia 14, na estrada que sai do Golfo 2 a Ende, em frente à estação de serviço, tem aí um recinto que é Costa, não é? Um auditório Costa, e será lá. As inscrições são limitadas e estão todos convidados. Bom, uma das questões muito importantes, porque daqui a pouco o nosso programa está já a caminhar para a reta final, é dizer, doutor, eu gostaria de saber a sua opinião. O legislador da Lei 12, comparativamente ao legislador da Lei 7, na Lei 7, ele estratificava as empresas em função da dimensão. Sim. As micro, as pequenas, as médias e as grandes empresas. A indemnização era feita mais ou menos nessa perspectiva. O legislador da Lei 12 diz não. O legislador da Lei 12 é o cara. A indemnização deve ser feita de forma igual. A razão de um salário básico por cada ano de trabalho. Qual é a opinião do doutor em relação a isso? É uma vantagem ou uma desvantagem? Eu disse, ele é o cara. Ele é o cara. Por quê? Porque eu durante muitos anos, e ainda só, porque por exemplo, prestar serviço em outras empresas, tem uma empresa que trabalho há mais de 17 anos. Muito bem. Não é? Durante muitos anos, eu achei essa lei do meio, eu chamo a lei do meio. Não é porque tinha a primeira lei, veio essa lei do meio e agora veio a nova lei. Eu chamava a lei do meio como, com todo respeito, das piores, não é? Tendo em conta o elevado grau de desigualdade que existia. Mas com essa... E depois tem não, doutor. A antiga lei, que é a lei 7, não é? Certo. Dizia que para as pequenas empresas, para as micro, 20%. Não é? Exatamente. As pequenas, 30%. E é subindo gradualmente. Mas 50%. Eu não trabalhei 50% para as grandes empresas. Eu não trabalhei 50%, não trabalhei 30%. Por que eu vou ganhar 30% se eu dei 100%? Então, no entendimento do caro doutor, do seu deputado, o legislador da Lei 12 andou bem. Andou bem. E é um grande ganho para os trabalhadores. Um grande ganho. Atenção que eu felizmente tenho contato direto com um dos que trabalhou pela elaboração do projeto. Exatamente no lado da União dos Trabalhadores. Dos sindicatos dos trabalhadores. Do sindicato e portanto, fez um trabalho excepcional. Não é? Já agora está de parabéns. Não sei se posso citar aqui o nome, mas está de parabéns. E dizer que eu bato palma, aplaudo todos os atributos que sejam necessários, mas o meu problema está no artigo 15 e 16. Bom, doutor, está a ser uma conversa muito rica. Acredito que os nossos telespectadores estão atentos a todas as intervenções que foram discorridas aqui. Assim, em sede de conclusão do tema que a gente acabou de discorrer aqui, que mensagem o senhor doutor pode deixar para os nossos telespectadores, para os trabalhadores que nos assistem, em relação aos benefícios da nova Lei Geral do Trabalho, em relação às garantias dos direitos de liberdades constitucionais e laborais que essa nova Lei Geral do Trabalho traz, comparadamente à lei passada, e também sobre a periodicidade dos contratos. Que mensagem pode deixar, quer para os trabalhadores como para os empregadores? Bom, a primeira mensagem é de praxe, é praticamente obrigatória. Leiam mais sobre os vossos direitos, principalmente direitos do ponto de vista laboral. O facto de você ter a mínima noção dos seus direitos laborais já consegue te colocar em alerta para quando está a ser violado. Pode não ser você a atuar, mas conseguirás saber que esse é o momento certo para chamar alguém para atuar por mim. Para isso, tu tens que ler um bocadinho sobre os teus direitos.
A nova lei, que é a Lei 12, trouxe um conjunto de vantagens. Devo aplaudir, porque até agora se revelou bastante equilibrada, não é? Posso dizer que tem um equilíbrio aí de 90% ou de 86% em relação àquilo que era a musculatura que existia. Na Lei 7. Exatamente. Há um certo equilíbrio. E dizer que ela, a todos os níveis, acaba respeitando a Constituição. A Constituição. Com a exceção daquele artigo que eu referir, que no caso é a proteção dos interesses do empregador, que justamente devo aqui fazer uma remissão do artigo 38 da Constituição em detrimento do artigo 15 e 16 da Lei Geral de Trabalho, dentro dos argumentos que eu proferi aqui nesta Assembleia, e repito, enquanto, na minha opinião, não houver uma chave de equilíbrio onde dá o empregador e o trabalhador as mesmas vantagens, o direito de decidirem o que querem sobre a determinação do contrato, tempo determinado segundo a satisfação dos dois, para mim vai continuar a ter aqui essa lacuna. Dizer que, não esqueçam, existem instituições competentes que é para vocês poderem fazer a denúncia, e dirimirem esses conflitos, se não quiserem, portanto, ao auxílio de um advogado. Por norma, aconselhamos que seja por meio de um advogado, porque o advogado conhece os meandros, sabe como os labirintos da lei, sabe como se desdobrar, sabe exatamente. Mas os nossos inspetores do trabalho, da Inspeção Geral do Trabalho, têm mostrado competência, robustez suficiente para solucionar e atender todos os problemas que chegam até as suas sedes. Através de uma denúncia anônima. Exatamente. Conforme disse muito bem o doutor, não precisa ir lá, eu vim queixar. E o meu chefe tem me feito isso, vamos lá. Não, pode dizer, ora, vim queixar sobre uma empresa que tem feito isso, chama-se denúncia anônima, para não ter consequências diretas de represária contra o trabalhador. Fora disso, dia 14 de dezembro, vamos aprender como é que se faz os fechos de contas, baratinhos, 17 mil kwanzas, no sentido que sai do Golfo 2 para o Camama, antes da Enda, em frente à estação de serviço, tem um primeiro andar amarelo, tem lá um auditório. Quem quiser tirar lá mais conteúdo, mais matéria. Já agora faço questão de convidar o doutor para se fazer presente, para fazer as devidas correções, se for necessário. Com todo gosto. E, portanto, conto convosco. Obrigado pelo convite, doutor. Muito obrigado. E estamos juntos. Nós é que agradecemos a Unlive TV, nós agradecemos também a si, caro telespectador, pelo carinho da sua audiência, por nos ter assistido até agora. Hoje discorremos sobre as vantagens da aplicação da nova lei de trabalho em comparação com a lei que foi substituída, que é a Lei 7/15 de 15 de junho. Vimos que a Lei 12 trouxe naturalmente mais vantagens para os trabalhadores na questão da celebração dos contratos, os prazos dos contratos, as garantias das férias e também as garantias que têm a ver com as indemnizações. As indemnizações, à luz da nova Lei Geral do Trabalho, já não atendem à dimensão da empresa, tal como vinha previsto na Lei 7. Hoje, nos termos dos artigos 307 e seguintes, a indemnização é calculada à razão de um ano de salário básico por cada ano de trabalho, né? Vamos lá, um salário básico por cada ano de trabalho, traz mais vantagem naturalmente para o trabalhador. Se trabalhou 14 anos, são 14 salários básicos que o trabalhador tem que receber. É contado o último salário. Acrescido os outros benefícios. Não é, doutor? Exatamente. Se entrou com 50, agora ganha 200? É 200 vezes 14. Exatamente. Então, foi esse o nosso programa de hoje. Muito obrigado. Na quarta-feira tem mais. E o programa Parlamento irá ao ar todas as quartas-feiras. E agradecemos que os nossos telespectadores continuem conosco, mandem questões para que a gente possa também responder e dar auxílio, para também medirmos o feedback que existe com nossos telespectadores. E entrem em contato com o nosso departamento comercial. Nós precisamos de faturar, precisamos ter clientela para que os programas continuem a ser gravados, para que os programas continuem a ir ao ar. E dessa forma possamos promover mais literacia jurídica para o nosso povo. Muito obrigado e até o próximo encontro.
Muito obrigado e até o próximo encontro, na próxima semana, quarta-feira, no mesmo horário. Mas é todas as quartas? Todas então? as quartas-feiras. Bom, eu não sei, eu acho que eu vou ser mobília da casa, né? Muito obrigado. Boa noite.